abraço a alguns visitantes que vieram nos conhecer. Estamos muito felizes com vocês aqui. Queridos, sem delonga, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 35, verso 18. E nós hoje, em Santa Ceia do Senhor, com esse tema. Engraçado que é a primeira vez no ano que nós estamos fazendo uma Santa Ceia, verão no mês, né, Juliana? E o Senhor colocou isso no nosso coração, porque todas as vezes que a gente vai para o primeiro domingo do mês, é quase que uma semana dentro do mês, e o Espírito Santo disse: nós vamos caminhar nesse último mês com um tema profético declarado sobre todas as famílias. Então vai embora a Santa Ceia. A gente convocou a igreja, vem para cá, porque o tema do mês não é para distração, o tema do mês é uma palavra profética. E eu e Roger, nós temos muito cuidado para a gente poder discernir que tom é esse que nós vamos caminhar. E você viu ali que o calendário ficou... Meu Deus, eu fiquei pensando: Senhor, por que o Senhor não faz isso logo em 2026 inteiro? Entrega pra gente, vamos fazer uma arte bem bonita e chamar os irmãos e eles vão ficar... Aí eu vou querer ficar com aquela... Mas como é que vai ser quando chegar em março? Olha esse tema, vai ser muito bom. O Espírito Santo falou. Foi na hora que você falou. E aí o irmão já está ainda bem pensando nesse sabor. Eu já quero ver o ano todo. E eu sentava ali: Senhor, e eu que estou dizendo que quero o ano todo. Já vai falando com o irmão que está do lado. Fala assim: a conquista é agora. É nesse mês. Tem vida agora. Vai dizendo aí: cutuca, irmão, vai cutuca. Tem vida em você. E a conquista é para você que vive agora. Tem alguém agora que vive agora. Essa glória. E o que vive para sempre vive nesse bicho que está vivo. Se ele não estiver dizendo amém, muito agitado, fala para ele: não te escandaliza comigo não, porque eu sou filho da pastora Diana e do pastor Bob. Não te escandaliza com a minha alegria não. A minha alegria é do céu. Se tu me pedir para te pagar um jantar, não vai dar hoje não. Te leva ali no cachorro quente da tia e fica feliz. A minha alegria parece que eu estou com 1 milhão na conta. Aleluia. Queridos, eu fiquei muito feliz com a palavra profética que veio, porque para algumas líderes da igreja, elas sabem que eu já estou em consagração para ouvir o tema do ano de 2026. E Roger já me viu nos movimentos ali, e os movimentos que a gente fica é com alguns profetas internacionais. Eles falam inglês, outros falam alemão, outros falam em russo. E o tradutor do Google, eu fico mandando ele para trabalhar. Bora trabalhar. Maria de Fátima me ajudava muito nos outros anos. Ela é uma linda tradutora do inglês, vocês sabem disso. E eu estou pegando pé, mas o Espírito Santo é tão lindo. Eu fiquei muito feliz porque a gente sempre fica atento. Tem um movimento todo ano no mundo que se chama Cúpula Global. É um encontro de 40 profetas internacionais. Acho que vocês me viram falar disso no ano passado. Quem lembra? Eu falei que tinha que falar que ficou ligado nisso. Eu sempre estou ligado no movimento deles. Geralmente o encontro deles é outubro, novembro. E como é que é o encontro desses profetas? Não é assim diz o Senhor, não. É um TED Talk que eles têm aproximadamente 15 minutos para falar. E eles só têm que compartilhar o que o Espírito de Deus está compartilhando com eles naquele momento. Ou seja, é o período de fim de ano, de transição. Alguns contam um sonho que teve, outros contam o download que desceu no meio do café da manhã, depois eles brigando. Outros contam uma ministração que saltou muito forte durante o ano. Enfim, e são várias experiências desses 40 profetas, e tem um escriba que eles começam a anotar todas as profecias, as mensagens, e eles depois se reúnem para começar a perceber quais são as palavras que transitam na mesma unção, no mesmo fluir, e vão criando uma linha de raciocínio. Eles estão nesse período agora fazendo o alinhamento das palavras proféticas.
proféticas. E eu estou acompanhando as lives. Compartilhei com a música ontem. A live dos 4 profetas que estavam ali, são uns 40 que já houve. E durante as lives de alinhamento das palavras, quem está acompanhando muito a história, eles, algumas são ao vivo, e eles de repente falam o nome de uma pessoa que está assistindo online. Olha, Deus está falando agora com a Glória. Aí eles falam em inglês, né? E dá uma profecia para a Glória. Eu estava agora já me arrumando e ouvindo uma das lives. E uma profeta, Diana, vem para cá pra frente, Diana. E eu, a voz dele. Esquece. Esse sou eu mesmo. E aí eu coloquei meu celular para gravar o áudio em inglês que eles estavam falando, depois eu ouvi a tradução com os tecnológicos. E é uma palavra muito pontual, eles são muito fiéis. E é coisas muito sérias, um movimento do céu. Assim diz o Senhor, cuidado com o que você fala sobre a boca do grande eu sou. Você tem o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, mas você não fale com Ele. Você fale com você, que é filho dele. Mas não temos a autorização de carregar uma mensagem e dizer, Deus está dizendo isso para você. Nós temos que ser muito tementes ao Senhor para ter essa sensibilidade de fazer essa entrega. E principalmente para você que tem essa inclinação para o dom profético, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque eles estão falando muito sobre vozes estranhas e vozes fiéis. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. E enquanto eu ouvia uma das lives, querendo entender o ano de 2026, curiosamente, esse mesmo profeta que falou no meu última palavra profética agora no dia 1, isso faz sentido para mim, né? Esse alinhamento do céu, ele falou no mês de dezembro, falou para mim, Diana, falou com a Diana para mim, eu peguei para mim, vou dizer para mim, Diana, neste mês de dezembro. Só que ele não falou dezembro, ele falou Kislev. Curioso, que vocês já sabem, eu disse, desce o calendário o calendário hebraico para mim, por favor. E veio, e quando chegou dezembro, é entre novembro e dezembro. Que dia é hoje, gente? Que mês é hoje? E amanhã é o quê? Então nós estamos em Kislev. Fala o irmão hebraico do lado, vai. Kislev. Kis com K-I-S-L-E-V. Kislev. No hebraico é exatamente entre novembro e dezembro. O janeiro hebraico, que agora é 5.785 o ano judeu. Nós vamos para 5.786 no judeu. E no gregoriano nós vamos para 2026. E no mês Kislev, nossa, é muito chique, essa sogra. Também é comparado ao mês das luzes, vocês sabem disso, é um mês de muita luz, é um mês de muita conquista, viu, pastor Marcos? É um mês de muita conquista, é um mês de muita luz, diga graças a Deus. Vós sois a luz do mundo, mas além de você ser luz, está chegando luz para a sua vida, já vai receber. Sim, tem muita conquista, milagre extraordinário. Nós vamos ter a festa do Hanukkah, que é comemorada exatamente no mês de Kislev. Olha, a gente não tem as tradições judaicas, mas alguns movimentos dos nossos irmãos judeus, a gente se movimenta aqui, que a gente tem essa veia profética. E nós somos enxertados na videira verdadeira, que é a raiz da tribo de Judá. E você sabe que na semana passada eu falei que 2 reinos, que foi 10 tribos que ficou em Israel, quem lembra disso?
E eu falei que 2 tribos ficaram com Judá, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Kislev é o mês de Benjamim. É o mês das conquistas benjamitas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 5, 18. Vamos entender sobre a geração de Benjamim. Como foi que ele veio e por que o Espírito Santo hoje quer caminhar sobre a força das conquistas do povo, da tribo de Benjamim sobre nós. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Raquel estava dando luz a Benjamim, mas ela deu o nome primeiro de Benoni. E Jacó, você sabe que ele faz a transição, entrando na terra da promessa, na terra até chegar em Canaã. E o único filho que nasce em Canaã, na terra da promessa, é Benjamim. Todos os demais filhos, até José, que é o 11º filho, nasce ainda na casa de Labão, quando ele ainda trabalhava para Labão. Não vou ficar nessa história porque senão se prende. Mas você pode ficar em Gênesis 30, 31, 32, você vai ver uma linda trama profética sobre a sua vida. E Benjamim nasce em Canaã, na terra da promessa. E já tem palavra profética, eu abro uma asa, quando vem asa tem profecia, recebe. Deus está dizendo que Benjamim está nascendo no mês de dezembro. Quem lembra da mentoria? Tem Benjamim no copo, não lembra, Rose? Você vai beber de Benjamim. Você vai beber de Benjamim, querido. Tem Benjamim nascendo. E eu já vou antecipar para você. Benjamim, ele veio com o escape do céu para o coração de Jacó. Eu vou atravessar um pouco a história para você gostar de ouvir falar sobre ele. Benjamim, lá na frente, morre agora, vai morrer Raquel, a filha, a esposa do seu coração, a amada do seu coração. Lembra que Jacó quer casar com Raquel? Aí Labão, tá bom, 7 anos de trabalho. E aí no dia do casamento, 7 anos depois dele trabalha para comprar Raquel. No noivado, Labão dá Lia para ele, professor. Aí Jacó vai lá na tenda de Labão, rapaz, não vamos acordo, peraí, você vai casar com Raquel, mas só que nessa casa, a mais velha casa primeiro. Você quer Raquel? Quero. Por mais 7 anos. Eu falei, por ela 7 anos. E aí ele 14 anos, faz todo o trabalho de esforço e conquista Raquel. E os meninos começam a crescer. E Lia é fértil, começa a nascer muitas crianças. 10 filhos do útero de Lia, 2 filhos do útero de Raquel. O primeiro filho nasce ainda na casa do seu pai, Labão. E mais na frente, quando Jacó já leva suas esposas, seus filhos para Canaã, ela vai grávida de Benjamim. E quando ela chega na hora do parto, ela morre no parto, mas antes de morrer ela fala, vai se chamar Benoni. E Benoni, querido, significa marcado pela dor, marcado pela perda, despedida. E o parto era assim, ficava na tenda, a mulher fazendo o parto, o pai do lado de fora, as parteiras ajudando as mulheres. E quando que saía, ela já saiu com a criança dizendo, ó, Raquel morreu. E ele corre lá para dentro e já entrega Benoni para Jacó. Acompanha o raciocínio, que eu não vou já trocar. Benoni, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, o pai da fé, que se encontrou com Deus, que teve o nome trocado, que não era mais Jacó, agora Israel, conhece Deus, conhece o significado de nome e sabe que é uma palavra profética. Não, vai chamar Benoni, não. Vai chamar Benjamim. Te amo, Raquel. Você é a mulher do meu coração. Vou ficar em luto por você, mas eu não vou ter nas minhas mãos, filho,
Uma criança marcada com vida chamada de dor e perda. Eu não sei o que Deus fez você gerar e constar agora no mês, nos últimos dias do ano de 2025. Mas você está achando que é para perder, é para matar você. O Espírito Santo está dizendo: você copia e cola o que Jacó fez. Troca o nome, troca a visão, troca a boca, troca a palavra profética. Porque não é morte, não é falência, não é perda, não é perda, não é perda, é conquista. Como é bom esse som do pastor Cipriano. Sei que esse som é muito bom. Eu fiquei empolgada. Aí o pastor Roger vai pregar em outras igrejas. Aí amor, vai lá na mesa de som. Eu só se eu for buscar o pastor Cipriano também, que tá lá em Teresina. Esse aí ele fica: meu Deus, foi só esse. Eu sei, é só levar o papai na mala. Vai na hora, né, pastor? Jesus amado para a obra. Gente, eu quero abrir uma parêntese para honrar meu pai. Fica de pé, esse rapaz, gente. Minha mãe chama ele de rapaz, tá? Mas assim, homem de Deus, ungido do Senhor. Deus trocou o nome dele também, mas Deus não tem, sabe qual é, só o céu. Mas no final do culto, se você quiser uma oração, aquela assim que te deixa do avesso, ele tem a maior honra e o maior amor, que é ungido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui é uma igreja completa, querido. Pastora, eu preciso de um discernimento de uma palavra para os meus negócios. Procura aqui, ali tem visão de discernimento e sabedoria. Meu Deus. Pastor, eu preciso dar um jeito nos meus meninos, meus filhos adolescentes estão lá, Jesus. Aninha e Érica, espera, por favor, filho. Nossos líderes de jovens. Só tem cara de meninas, sim, dois. Mas são ungidos do Senhor também. Após me curar. Glória a Deus. Pastor, eu quero botar minha menina na dança. Fica de pé, Verônica e Rose. Olha, Antônia, manda fazer uma roupa para pequena, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver tua filha na frente, apaixonada pela Verônica. Coisa mais linda. Aleluia. É se você está muito tristinha, depressiva, fala comigo. Ele pode passar em 30 segundos. Amém. Fala para o irmão que está lá. O Senhor está declarando um tempo de conquista na sua vida. Parece que é Benoni, mas é conquista. Dezembro está chegando o mês de Kislev. Nós estamos sobre a unção dos benjamitas. E quando Jacó viu, ele falou: não, vai se chamar Benjamim. Ele marcou ele com fortaleza, com honra. O futuro é de promessa, é de destreza, é de habilidade, é de lealdade. Ei, Benjamim vai ter uma habilidade que nenhum dos meus filhos vão ter. Você vai saber. Jacó recusou a sentença da dor e profetizou um destino profético para o seu filho. Vai, profetiza do irmão que está do lado dessas coisas. É bom porque você sabe que 93% é a capacidade de aprendizagem que você compartilha. Então compartilha dizendo: recuse a identidade da dor na sua vida. Recuse a identidade da perda. É conquista, é vitória. O Senhor está te chamando, é de vitória. Pode estar nascendo num tempo de dor. Ei, pode ter nascido e durante toda essa geração desse negócio, dessa vida, desse casamento, dessa história, dessa negociação, teve muita dor, muito choro, muita lágrima, né? Mas o Senhor está dizendo: não é para morte. Não é para morte.
abençoar os filhos de um por um. E quando chega Benjamim, ele fala essa palavra, olha: Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde divide o despojo. Só isso. Vamos lá para o Benjamim é um lobo. Aí, a gente, com a mente hoje religiosa, né? Eu sou ovelha. Eu não sou lobo, não sou Benjamim, não. Mas eu quero que você entenda que o nosso Espírito, ele ungiu Benjamim, ele ungiu a tribo de Benjamim com uma habilidade que você vai ver aqui, queridos, que nenhuma tribo tinha. Exatamente a palavra profética que o Pai declarou sobre ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Lá fora tem lobo, né? Se disfarçando de ovelha. Quando o Senhor está dizendo: tem uma unção de lobo feroz em você. Aleluia. Mas tira a capa da religiosidade, tira os olhos da religiosidade. É uma habilidade de guerra. Aleluia. Aleluia. Agora abra, por favor, em Juízes, capítulo 20, verso 16. Enquanto você vai lá, eu sigo ainda de falar algumas coisas. Você lembra que volta para Canaã, Raquel morre, Jacó entra de luto, mas ele recusa mergulhar na dor, porque ele perde a sua amada no nascimento de Benjamim, e ele poderia mesmo deixar carimbada aquela criança, vai ficar mesmo registrado. Não, ele recusa a ficar na dor, mesmo debaixo de luto, mesmo debaixo de morte. Tem coisas que você passou esse ano e o Espírito Santo está dizendo: recuse entrar na dor, ficar na dor, recuse. Tem palavras de ofensas que foram para você e foram direcionadas não com inconsciente, foi consciente mesmo. O seu coração foi marcado como um alvo e era para matar você, matar sua alegria, matar sua fé. Ei, o diabo, ele só quer calar o teu coração, porque ele sabe que você é um homem de fé, ele sabe que você é uma mulher de Deus. E quando você está de pé, mesmo diante de um luto, recusando a dor, Satanás tem que recuar. Eu não sei o que tu faz, porque eu sei o que está acontecendo nos bastidores da tua vida. Eu recuso ficar na dor. Aleluia. Você tem coração de Jacó. Aleluia. E a mulher morre, ele recusa. Você viu a história? Ele entra, eu vejo como escapa, queridos. José tinha aproximadamente uns 7 anos. Com quase 14 anos, José é jogado naquele poço. Ali é adolescente. E mais uma dor Jacó vive. Escuta isso. Os meninos, os 10 filhos, decidiram matar José, o irmão mais velho de Benjamim. Acompanha a história. E Judá chega para os filhos, os irmãos, e diz: rapaz, vamos matar, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Está vindo agora os comerciantes do Egito que compram escravo, vamos vender ele. A gente pega essa túnica colorida que o papai deu para ele, a gente encharca de sangue e a gente fala que ele morreu. E levam para Jacó, essa é a ideia. Eles vendem José, você conhece a história, e leva a túnica para Jacó. Vai. José morreu. Engraçado que o silêncio de Deus nessa palavra fala muito forte comigo, porque Jacó não ficou sabendo da verdade que os 10 filhos fizeram contra o filho José durante 22 anos. Durante 22 anos, eu queria que o menino da dança passasse pelo Rótulos agora de uma por uma e pedisse a bênção e sua volta e senta. Como filhinha mesmo, 1, 2, 3, fica olhando isso, gente, ó. Pensa, pai, e volte. Aí você vai gostar, tá?
Benção, pai. E Jacó abençoou. E Jacó amou. Estou te enganando. Deus não contou para Jacó o silêncio de Deus. Mas sabe quem era que estava do lado de Jacó? Fala, o filho da promessa, o filho da conquista, o filho da alegria, o filho, Benjamim, cadê o nome dele? Cadê o nome dele, Jesus? Cadê o filho que marcou a fortaleza, o filho que marcou a honra, o filho que marcou a promessa, o filho que marcou a fidelidade, o filho que marcou a destreza, a habilidade de guerra. Sabe, queridos, você pode estar sendo enganado, embromado, debaixo do tapete. Ei, não importa. Deixa eu te dizer, você tem que live esse ano de 2025. Você tem Benjamim. Benjamim chegou. Olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo e veja as habilidades que o Senhor deu para você. A palavra fala que bondade e misericórdia certamente me seguirão todo dia da minha vida. Aleluia. Pastor, fique de pé, venha pra cá. Léo, do lado. Pastor Longe, do lado dele. Sai fora. Por favor, vou te obedecer. Vai, Léo, sai aqui do lado dele, dá vontade. Pastor Longe, Deus venha ser misericórdia. Oi. Pastor, eu quero que você caminhe e a bondade e a misericórdia não leva o pé. Pode andar, vai, caminha. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Do lado direito, do lado esquerdo. Pastor, vai para o outro lado. Corre para o seu filho que acontece. Ele segue. Direita e esquerda. Fala para o irmão que está do lado. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Olha para a tua mão direita, olha para a tua mão esquerda. Aleluia. Obrigada. Hoje eu estou caminhando, meu Deus. Então eu estou caminhando. Mas só pegar a passagem que na mão direita tem riqueza, da esquerda tem honra, por favor. Dá um book aí, por favor, alguém me ajuda. Universitário, mão direita tem vida, da esquerda tem honra. É o provérbio. Ligeiro, fala. Queridos, e falando ainda sobre a identidade de Benjamim quando ele vai chamar. Aí chega no 49, Jacó começa a abençoar os filhos de acordo com a sua personalidade. Escuta isso, me dá sua atenção, uma das coisas que marcou meu coração esse ano. Se eu só ouvi. Ó, como é, Paulinha? 3:16. 3:16. Isso. Pega aí, vai. Com a mão direita ele parece vida longa, e com a esquerda. Alguém pode sair daqui hoje sacudindo o texto cheio. Você vai já entender por que o Senhor está falando de direita e de esquerda. Eita, Senhor. É uma das habilidades, queridos. Eu vou adiantar os benjamitas. É uma das habilidades incríveis. Eles eram as únicas tribos que tinham a habilidade e destreza para usar a espada, a funda, o arco e a lança com a mão direita e a mão esquerda. Nossa, eu queria ver um filme de Benjamim. Vamos trabalhar com as leituras proféticas. Aleluia. Juízes, capítulo 20, verso 16. Olha isso. Dentre todos esses guerreiros, está falando dos benjamitas, tá? Havia um grupo de 700 canhotos. Em outras versões fala
habilidades direita e esquerda, tá? Nessa versão ele colocou a palavra canhoto. E cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Meu Deus. O que você carrega? O que você carrega nesse mês de dezembro para os seus olhos espirituais? Eu não estou falando deles, eu estou falando de você. O Senhor está falando que esse mês é mês de Israel, é mês de Benjamim. Por que é Benjamim, pastora? Porque ele é o 12º filho. Israel faz mesmo essa conjugação profética. Eles reúnem mesmo. E tem outras coisas que eles trazem. Mas o pastor me deu 5 minutos também. Mas deixa eu adiantar, para a gente ir passando da ceia. Os benjamitas, eu fiz aqui currículo de competências e habilidades. Vamos contratar esses caras para trabalhar com a gente? Deixa eu ver quem está aqui, ó. Precisão extraordinária. Eles eram especialistas em guerra com ambas as mãos. Podiam atirar pedras com a funda e não errar um fio de cabelo. Treinados para lutar com a mão direita e com a mão esquerda. Habilidade raríssima em Israel. Coragem indomável. Conhecidos, os benjamitas, pela bravura extrema, por não recuar diante da batalha. Os benjamitas eram conhecidos como os que primeiro a entrar na infantaria. Eles eram de infantaria, porque eles eram muito corajosos e a habilidade deles era muito grande. Eles eram o primeiro a enfrentar de frente e eram os últimos a sair da guerra quando Israel lutava. Falando dele. Guerreiros de elite, treinamento desde a juventude para combate corpo a corpo, peritos em arremesso, arco, espada, resistência física acima da média, guerreiros de longa distância,